Na época em que vivemos, é de suma importância o estudo do livro do Apocalipse, pois contém a revelação, as profecias para os últimos dias. Hoje estudaremos os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos são descrições dos acontecimentos sob o ponto de vista religioso da história do mundo, desde Cristo até o fim do mundo. O apóstolo João viu um livro selado com 7 selos. Ninguém, a não ser Cristo, fora achado digno de abrir-lhe o livro. Lemos em Apocalipse 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Sim, porque com o seu precioso sangue Cristo tornou a adquirir os seus filhos que tinham sido presas do pecado. Na visão, João viu primeiramente 4 cavalos. Estes cavalos representam os primeiros 4 selos. Eram de variado aspecto e cor. O primeiro branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo. Em Apocalipse 6, verso 1 e 2, lemos assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo, representado pelo cavalo branco, representa também a igreja primitiva. Vai do ano 34 até o ano 100 depois de Cristo. Representa o período da igreja, o primeiro século, quando Cristo se tornara vencedor. O cavalo branco foi o símbolo da vitória. Em Apocalipse 6, versículo 3 e 4, lemos: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo, cavalo vermelho, significando as perseguições pagãs, que começou no ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. A perseguição pagã derramou o sangue da igreja, mas este sangue era semente, como diziam, pois a igreja crescia e se fortalecia. Em Apocalipse 6, versículo 5, lemos: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O terceiro selo, representado pelo cavalo preto, abrange o período da apostasia, que começou no ano 323
até o ano 538 depois de Cristo. Se branco é símbolo de pureza, o preto representa o contrário, a corrupção do evangelho com os decretos da religião do Império Romano. Nesse período, a lei de Deus sofreu o seu mais sério atentado. O sábado, santificado por Deus desde o Éden e para ser guardado na nova terra, foi mudado para o domingo, no quarto mandamento. Mas Deus preservou a sua verdade dos ataques inimigos. Em Apocalipse 6, versículo 8, lemos assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e também por meio das feras da terra. O quarto selo é explicado muito bem como sendo o cavalo amarelo, que representa as perseguições que começou no ano 538 até o ano 1517. Nesse período, perto de 100 milhões de cristãos foram mortos pela intolerância religiosa da Idade Média. Em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, está escrito: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O quinto selo, que é representado pelo clamor dos mártires, é o período que significa o período da Reforma, 1517 até 1755. Os mártires que eram mortos nas perseguições, como que clamavam, e veio a Reforma, o grito contra a opressão de Roma, a proclamação da verdade escriturística. Os últimos selos referem-se aos grandes sinais da volta de Jesus. Lemos em Apocalipse 6, versículo 12: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua se tornou como sangue. O sexto selo, quando foi aberto, este selo representa os sinais do fim. Começou no ano 1755 e se estende até a segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse 6, versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Os grandes sinais anunciando a eminente volta de Jesus. Terremoto de Lisboa, 1755. Dia escuro, 1780. E queda das estrelas, 1833. Qual o próximo grande sinal dentro deste selo? O sexto? Em Apocalipse 6, versículo 14, lemos: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola,
Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Assim, estamos nós vivendo no curto período compreendido entre o sexto selo e o sétimo selo. Agora o sétimo selo foi aberto e silêncio no céu, que representa justamente a volta de Jesus. Este silêncio no céu só é compreendido quando sabemos que Jesus Cristo virá à terra acompanhado de todos os anjos do céu. Em Apocalipse 11, 8, versículo 1, nós lemos: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Em Apocalipse 11, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Como vimos em estudo anterior, Jesus encontra-se no lugar santíssimo, no santuário celestial. No sétimo selo, abre-se o santuário e Jesus sai, tendo terminado a obra de intercessão em favor dos pecadores. Então, nós vemos aí os 7 selos. Apenas recapitulando, o primeiro selo, que representa o cavalo branco, vai do ano 31 ao ano 100. O segundo selo, quando foi aberto, foi visto um cavalo vermelho, que vai do ano 100 ao ano 313. O terceiro selo que foi aberto, que é um cavalo preto, que vai do ano 313 ao ano 538. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que vai do ano 538 até o ano 1517. E logo em seguida, o quinto selo, as almas debaixo do altar, que vai do ano 1517 até o ano 1755, representando estes anos decorrentes na história. Vamos agora para Apocalipse 11, verso 25, mas antes vemos aqui este outro quadro do ano 1755, a abertura do sexto selo, que este sexto selo, ele explica o que? Os sinais do fim, ou seja, a nossa época, do ano 1755 até o fim, até a volta de Cristo, pois ao abrir-se o sétimo selo, é justamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos em Apocalipse 11, verso 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sim, amigos, estas profecias são para nossa advertência. Indicam-nos que estamos no fim. Jesus em breve voltará. Jesus é o nosso mediador neste momento, o nosso advogado. Ele é o vitorioso do cavalo branco. Ele deseja nos dar a vitória final, a vida eterna. E você não quer unir-se com Jesus para também sair vitorioso como ele o foi?